Universo Mais, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Começando mais um programa Universo Mais, seja mais que bem-vindo, mais que bem-vinda. Gravando diretamente de Maceió, o Caribe brasileiro, temporada especial Primavera-Verão do nosso programa, levando sempre muito conteúdo até você. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e a nossa repórter Rafaela conversou com a psicóloga Ingrid Reis sobre esse assunto tão importante. Outro assunto que vamos abordar no programa de hoje é sobre as queimadas que vem castigando sem piedade cada vez mais o interior paulista. A gente reclama da poluição do ar, das fuligens que suja os nossos quintais, casas, porém os malefícios vão muito além do que os olhos enxergam. Conversamos com dois especialistas que vão nos falar sobre os males provocados pelas queimadas para a nossa saúde e também para o meio ambiente. E com o número de pessoas vacinadas aumentando, a gente pode voltar a sonhar com as viagens e planejar um momento de lazer com a família. Eu apresento a vocês o Costão do Santinho, um dos resorts mais premiados do Brasil. Bora lá começar então? Roda! Deixa eu te fazer uma pergunta. Já ouviu falar de uma bebida que chama Frozen? É um drink especial lá do Caribe, mas que você encontra na cidade de Araraquara, no cardápio da panificadora Vale do Sol. Essa bebida e várias outras opções diferenciadas. Para você que quer começar o dia com um bom café da manhã, panificadora Vale do Sol. Quer almoçar aquela comidinha gostosa, caseira? Panificadora Vale do Sol. Marmitex é lá também. Para todas as ocasiões, conte sempre com a Panificadora Vale do Sol, um ótimo atendimento e digo mais, quer pedir tudo em casa? O telefone está aí na tela para você, afinal, são quase 30 anos de muita tradição e qualidade. Agora vamos falar de saúde bucal? Cárie com certeza é uma experiência muito desagradável. A gente pensa que elas começam com aquele pontinho preto, porém elas começam na verdade com um pontinho branco, por isso a importância de irmos a cada 6 meses no dentista para avaliar sempre o estado da nossa boca. A Rafa conversou com o Dr. Tiago sobre quais as formas de prevenção contra as cáries que, podendo se agravar, chegam até um canal. No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas têm cáries e não tratam. Vamos ver aqui. Dr. Tiago, o que causa uma cárie? Olha, a cárie é a doença de maior incidência hoje dentro do nosso consultório, da nossa clínica. A cárie nada mais é que uma doença infecto-contagiosa degenerativa de origem multifatorial. O seu principal agente etiológico é a bactéria Staphylococcus mutans. Então essa bactéria existente na boca, ela reage com a placa, bacteriana, produzindo um ácido. E esse ácido começa a degradar esmalte, dentina, chegando na polpa, fazendo uma cavidade no dente. E isso é a doença cárie. Então o paciente, para tratar a cárie, nós vamos ter que remover todo o tecido cariado, limpar esse dente e restaurar com resina composta. O que acontece com uma pessoa se ela não tratar a cárie que ela tem? O que acontece com aquele dente? Inicialmente o paciente vai sentir muita dor, que há uma degradação de esmalte e dentina. Nessa fase o paciente já começa a sentir dor e chegando na polpa do dente o paciente tem que tratar o canal. Então é fundamental o paciente estar vindo ao cirurgião dentista pelo menos a cada 3, 4 meses para a gente fazer esse check-up completo,
porque o que eu costumo dizer, é muito mais fácil a gente estar acompanhando de perto ali o paciente do que deixar por muito e muito tempo de vir ao dentista, porque quando vem e chega num estágio, vamos dizer assim, irreversível, é mais difícil da gente estar tratando. Vamos supor que uma pessoa foi lá, descobriu que ela está com uma cárie e sentiu uma dor, ela vem aqui para a COP. Quanto tempo, quantas sessões ela precisa para tratar aquela cárie? Em alguns casos, Rafa, a gente consegue fazer esse tratamento em sessão única. Tá? A gente tem uma equipe completa aqui, são 23 profissionais à disposição. Trabalhamos com todas as especialidades e a nossa principal filosofia de trabalho sempre foi e será os serviços de qualidade com os preços acessíveis à população. Atendendo a todos sempre com muito carinho, muito respeito e muita dedicação. Muito bem, então você chega aqui na COP, não agendou horário, não tem problema, você vai ser tratado da mesma forma, vai passar por uma avaliação e encaminhado ao especialista. De segunda a sexta, das 8 às 6h30 e de sábado, das 8 às 2. E o telefone? 3319-8030. 3319-8030. COP, todo mundo trata aqui. Vem pra cá. Ótimas informações, Rafa, Dr. Tiago. E agora nós vamos falar de algo que a cada ano vem castigando mais e mais o interior paulista, que são as queimadas, as fuligens que sujam nossas casas, quintais, o ar poluído que nos afeta demais. Porém, esses malefícios vão muito além do que os nossos olhos podem enxergar, do que a nossa respiração pode sentir. Nós vamos conversar com dois especialistas, a doutora Renata Arbex e também o Guto, que vão nos contar quais são os principais malefícios das queimadas. Nos últimos meses, o mundo todo tem se deparado com uma realidade terrível, de dia e de noite, as queimadas. Olhem só vocês, nós estamos numa região aqui, tem casa ali no fundo e essa região recentemente sofreu uma queimada. Estou aqui com o Guto Zorello, uma pessoa extremamente engajada na causa do meio ambiente, empreendedor regenerativo. E ele vai nos dar a sua opinião de acordo com a sua experiência. Guto, as queimadas, qual é o impacto para o meio ambiente dessas queimadas? Para o meio ambiente, a gente tem grandes impactos profundos que são a perda de biodiversidade, né? Tem muitos animais que morrem, né, com as queimadas, né? Não só animais mamíferos, tal, de grande porte, que são os que mais sofrem com as queimadas, mas também toda a microbiota do solo, né? Como a gente pode ver aqui atrás, o solo está todo queimado, né? Então a vida do solo ela vai se degradando a cada queimada, a cada ano. A vida no solo vai degradando, ou seja, a fertilidade do solo vai diminuindo e a gente vai ter cada vez ambientes mais desérticos e inférteis, né? Se a gente não fizer um trabalho de regeneração. Sim. Guto, e a parte dos aquíferos que ficam embaixo do solo que está queimando, eles têm algum impacto também? Com certeza, porque sem a cobertura vegetal que essa queima causou, as raízes das árvores vão morrer, né? Em muitos casos, né? Elas morrem e ficam sem nada, sem raiz. Chove, a água, em vez de penetrar no solo, que antes era um solo coberto, né? Com matéria orgânica e com raízes profundas, essa água vai bater no solo e vai correr para o rio, levando junto com ela sedimentos, né? O que causa, além de da gente não abastecer os lençóis freáticos, a gente também causa assoreamento dos rios. Então o que a gente mais vê aí é rio secando, tanto por causa de não ter cobertura vegetal mais e não ter recarga da água, tanto por causa desse problema da lixiviação, né? Que acontece e causa assoreamento nos rios, que ficam cada vez mais rasos, e aí ele seca, né? E qual é a interferência das queimadas na questão da umidade do ar?
Bastante também, né? Porque o fogo ele queima a umidade e quanto menos plantas também, menos umidade, né? E quanto menos umidade e mais fumaça, mais problemas respiratórios. E sobre isso a gente vai ter agora um vídeo de uma pneumologista falando sobre os impactos no sistema respiratório das pessoas. Olá, meu nome é Renata Arbex, eu sou pneumologista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e venho contar hoje para vocês como a poluição age no nosso corpo. Então, quando nós respiramos, esses pelinhos do nariz, chamados vibríceas, eles limpam, umidificam e aquecem o ar que entram para os nossos pulmões. Lembrando que toda diferença de 10% de umidade ou 2 graus de temperatura já atingem nossa via aérea, tá bom? E nós temos passado aí por momentos de diferenças muito grandes, até de 20 graus, 22 graus no mesmo dia de temperatura e de umidade também de deserto, tá? Então, quando esse ar entra, além de ter essas alterações de temperatura e umidade com poluição, essa poluição ela chega às pequeniníssimas vias aéreas. Então passa pelo nariz, essa região da garganta, pulmões, pequeníssimas vias aéreas. Nas pequeníssimas vias aéreas, eles chegam em contato com os vasos sanguíneos. Então, nós já conseguimos pensar que pessoas idosas, crianças vão ter mais consequências nas vias aéreas e também pessoas que já têm asma, rinite, o enfisema pulmonar ou a bronquite, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes fibróticos vão ter mais comprometimento. Lembrando que pacientes que também não tenham essas doenças podem desenvolver aí um quadro inflamatório de vias aéreas. Além disso, quando esse ar chega nas pequeníssimas vias aéreas e passa para a corrente sanguínea, ele também leva inflamação no sistema cardiovascular, podendo aumentar risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e outras doenças, então piorando o sistema cardiovascular também pela inflamação gerada. Guto, existem formas da gente melhorar essa situação? Com certeza existem formas. Primeiramente, a gente tem que tomar consciência disso, né? A população tem que tomar consciência de que o fogo ele é extremamente nocivo em várias áreas, como a gente já falou agora. Mas para reverter essa situação, a gente precisa de duas coisas, basicamente, que é reflorestamento em massa. A gente precisa reflorestar todos os biomas que estão queimando. Só agora, daqui de cima, a gente está vendo 2 focos de incêndio aqui, né? Então a gente vai ter que ter um esforço massivo para reflorestar essas áreas e trazer a biodiversidade de volta. E a outra coisa é não deixar pegar fogo, né? E se pegar fogo, a gente tem que apagar o fogo. Ou seja, precisamos urgentemente criar brigadas de incêndio locais, né, para atuar nessa época do ano, que vai ser cada ano pior. Se a gente não tomar atitudes corretas, vai ser cada ano pior. Então daqui para frente, a gente vai ter que cada vez mais se preparar para combater incêndios nessa época de seca, né? Então brigadas de incêndio populares e locais são extremamente necessárias. Então a gente precisa de investimento público para isso, né? Não só no campo ideológico, de espalhar essa ideia que a gente precisa agir, mas também dinheiro, né? Para colocar e gerar renda e trabalho para pessoas que querem apagar fogo. É de suma importância trazermos esse assunto aqui no programa Universo Mais. Eu tenho bronquite, renite, sinusite e nesses dias onde as queimadas se intensificam, as minhas noites de sono eram um pesadelo, literalmente. Acordava diversas vezes para beber água e acordava cansada porque não tinha uma noite de sono plena. Fico pensando nos idosos, crianças e pessoas, assim como eu, com doenças respiratórias. Mas eu trago aqui algumas dicas, as quais eu já fiz muito. A primeira, se você tiver condições de comprar um umidificador diário, ele vai ajudar muito na qualidade do ar. Porém, se você não tem condições de comprar nesse momento, vai aí algumas dicas. Uma, ter plantas em casa ajuda. Na hora de dormir, pelo menos para mim, era o momento onde esses incômodos eles se intensificavam. Então eu colocava toalhas molhadas, né, com água morna na maioria das vezes,
e aquele vapor vai saindo ao longo da noite e vai auxiliar, vai te ajudar bastante também. Baldes com água morna pela casa, no quarto. E até uma dica interessante, claro, se você puder, tomar banho de porta aberta. Isso vai ajudar aquele vapor do chuveiro também a umidificar o ar do ambiente. Tá aí algumas dicas e eu espero que contribuam. E diretamente do Caribe brasileiro, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.